Porque na época da Bíblia, os homens tinham mais de uma mulher e Deus aceitava. Como por exemplo, Davi. Se aceitava pecados neles, vai aceitar os nossos? Que pergunta legal, Carla. Eu já me perguntei muitas vezes sobre esses pecados permitidos, eu vou colocar assim, permitidos. Mas não é bem assim. É que a gente lê a Bíblia, o nosso cenário cultural, o nosso entendimento da palavra, a gente lê a Bíblia. E às vezes faltam algumas informações, Carlas, e faltava para mim. Então, deixa eu tentar aqui resumir. É que naquela cultura, uma cultura em que a mulher era tratada ou considerada como... Eu sei que são palavras fortes que eu vou dizer aqui, mas sem mimimi, a mulher ela era como se fosse um produto, uma mercadoria, ok? Então, assim, alguns vão dizer, eu vou abrir um parênteses aqui e vou deixando a resposta mais longa. Alguns vão dizer que por causa do pecado, por causa que foi Eva que começou ali a treta toda, então criou-se que a mulher era inferior, portanto, sendo inferior, ela deveria ser submissa em todos os sentidos com a relação ao homem, entende? Então a mulher perdeu-se o valor, virou um objeto, uma mercadoria, ok? Pensando assim, a cultura foi se desenvolvendo nesse raciocínio pecaminoso, tá bom? Isso não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é homem e mulher, eles são ali unidos, porque tem uma frase que diz assim, por trás, né, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso não é verdade. É ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então Deus fez os dois ali iguais. Então por causa desse pensamento, Carla, de que a mulher ela é a culpada, então ela se tornou um pouco inferior, esse pensamento pecaminoso. Pensando nisso, os homens tratavam a mulher como apenas alguém que pudesse dar a sua descendência, os filhos. E naquele tempo, ter filhos era considerado riqueza, prosperidade, segurança, conforto. Por quê? Porque imagine só, naquele tempo, a mão de obra sendo cara, né, em todo lugar a mão de obra é cara. Mas, por exemplo, você tinha uma terrinha, aí você tem uma mulher, e aí você tem uma filha. E aí o vizinho da fazenda do lado, da chácara do lado, do terreno do lado, tem uma família, um homem, uma mulher, sei lá, 3 filhos, homens. Então, em qualquer momento, aquela família poderia invadir o seu terreno, invadir a tua propriedade. Então, se você tivesse filhos homens, isso daria proteção para você. Trabalho barato, né? Porque quanto mais filhos, menos mão de obra para você contratar. E com muitos filhos, você poderia, na sua velhice, ficar tranquilo, porque os filhos cuidariam do seu pai, certo? O fato de haver um casamento em que a mulher ou o casal não tinha filhos, quem era o culpado? O homem ou a mulher? O fato de eles não terem filhos? Cair na culpa sobre quem? Sobre a mulher. Então, o que acontecia? Havia esse entendimento de que todo homem tinha o direito de ter o filho, e o filho da promessa, o Messias, que resolveria todo o problema. E se uma mulher tirasse de você esse direito, porque ela não está dando filho para você, então você poderia, se tivesse condições, ter uma outra esposa. Isso lá você vai ver claramente na história de Samuel, lá de Eucana e Ana. Então, Carla, respondendo agora a tua questão, Deus nunca permitiu isso. Deus nunca quis a poligamia. Deus fez vista grossas aos pecados deles, é verdade. Mas pensa comigo aqui, Carla. Deus faz vista grossa pelos teus pecados. Deus faz vista grossa pelos meus pecados. Se ele fosse agir com justiça nesse exato momento contra mim, eu morreria. Então, ele faz vista grossa. E em Cristo Jesus, nós temos aí a graça estendida sobre a nossa vida. Então, assim, Deus nunca considerou certo. Isso aí é um erro, algo que a cultura foi assimilando e foi se tornando normal. Você percebe que depois isso é consertado, porque chega o Novo Testamento ali, entende-se mais instrução de Deus ali, o Paulo falando que um homem tem que ser homem de apenas uma mulher, tal. Então, para você entender, isso não foi permitido por Deus, não. Pastor, feliz sábado. Quais evidências nós temos que o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo e não 100 e pouco anos antes de Jesus? Marcos, a minha especialidade não é Antigo Testamento, mas se eu não estou enganado, os achados dos escritos Mar Mortos, nós vamos encontrar ali Isaías, são textos mais tardios, e Daniel. Mas eu posso depois procurar, e aí eu vou respondendo aqui as perguntas que eu não respondi no grupo, depois com o tempo, durante o dia, eu vou respondendo, tá, Marcos? Eu acredito que nas cavernas de Qumran, os escritos do Mar Morto, nós temos algumas evidências lá. Se eu não estou enganado, eu li alguma coisa a respeito. Não posso ser preciso aqui com você, infelizmente, tá bom?
Agora eu vou aqui para o chat. Feliz sábado, quem mais aqui? A Carlinha pergunta, depende da pregação do evangelho para a volta de Jesus? Então, na volta sempre vai ter gente nascendo. Carla, outra pergunta interessante. Carla, assim, eu vou falar uma coisa para ser escândalo para muitos aqui. A pregação, a volta de Jesus não depende da pregação do evangelho por nossa parte. Jesus nos convida a participarmos da missão. Então, assim, criou-se essa questão que quando chegar o evangelho até o último homem, e ele souber, e ele então tiver a oportunidade de aceitar ou rejeitar, então virá o fim. Não é bem assim, porque a pregação do evangelho é uma promessa, uma profecia de Jesus. Jesus fala, este evangelho será pregado. Então, quem se compromete em cumprir a palavra é Jesus Cristo. Eu e você, nós temos o privilégio de participarmos da pregação do evangelho, tá? Então, assim, a volta de Jesus não é condicional a nada, apenas a vontade de Jesus, ok? Então, assim, essa condição que foi nós que criamos, porque a tua pergunta é interessante, porque, olha só, porque sempre está nascendo pessoas, aí vem a explicação, não, mas se estão nascendo agora, não têm conhecimento, são inocentes. Se for por questões humanas, o cumprimento da missão, nunca Jesus vai voltar, porque humanamente é impossível a pregação do evangelho, se não for através do poder de Deus. Quando você vai em Apocalipse 8, verso 1, diz que um grande anjo poderoso, ele desce e ilumina toda a terra com a sua glória. É uma profecia do derramamento do Espírito Santo, onde, naquele momento, a pregação do evangelho vai chegar até os confins da terra. Então fica aí uma resposta aí, talvez simples, mas acredito que bem objetiva, tá? Pastor, lá no céu vamos ter nossas memórias das nossas lutas. Eu acredito que as memórias que teremos serão memórias que vão, de alguma forma, construir satisfação. O que eu quero dizer com isso? Porque quando eu lembro daquilo que eu passei e onde estou, isso traz para mim conforto, não sei vocês. Porque quando eu chego em tal lugar, depois de uma viagem longa e cansativa, eu falo assim, nossa, meu Deus do céu, eu passei por tal lugar, foi assim, mas graças a Deus estou aqui. Então, esse tipo de lembrança, que acredito que seja saudável, eu acredito que vai permanecer, que Deus não vai resetar a nossa memória, mas serão lembranças em que contribuirão para o meu crescimento, para a minha satisfação, a minha alegria. E eu também posso cair aqui nas conjecturas, porque isso não foi revelado para nós. Lembranças de tragédias, de tristeza, elas poderão existir, mas elas não afetarão mais. É igual você, assim como eu, já fez alguma terapia, que antigamente, quando você olhava ao passado, aquilo te machucava, que era tremendo. E depois, quando você amadurece, e você entende o contexto daquele momento, e você percebe, fala, poxa vida, não tem por que sentir mágoa ou ficar preso àquilo, porque passou e eu, graças a Deus, eu saí vitorioso. É de se pensar nessas questões. Gostaria de saber, deixa eu ler primeiro em voz baixa, vai que é uma pergunta. Ah, tá bom, beleza. Ó. Eu gostaria de saber mais sobre as pragas dos finais, dos acontecimentos finais desse mundo. Ok. Não cairão em todos os ímpios. E sobre o livro de Enoque, apócrifo, todos da mídia agora estão lendo. As pragas, elas cairão em todos os ímpios, porém, pragas diferentes. Deixa eu explicar melhor. Porque as pragas, elas têm alguns objetivos. As pragas é para mostrar o poder de Deus, para castigar os ímpios e, de alguma forma, destruir ou desconfigurar o planeta Terra. Porque se você pegar os dias da criação, você pega desde o primeiro dia até o sexto dia da criação, você vê sendo formado um ecossistema para que o ser humano possa habitar. Com as pragas é o inverso. Então, as pragas elas vão reconfigurando ou desconfigurando o planeta Terra até formar o abismo, sem forma e vazio. Então, assim, cairão sobre todos os ímpios? Eu não digo que cairá sobre todos, porque se cair sobre todos, todos morrerão. Então, assim, uma parte ficará vivo, porque no capítulo 19 diz que quando Jesus voltar, ele vai matar os ímpios com o sopro da sua boca. Então, quer dizer que vai ter ímpio vivo ainda. Então, eu não acredito que as pragas são universais no sentido em todos os lugares. Eu não creio assim. Eu creio que são pragas pontuais, ok? E sobre o livro de Enoque sempre foi polêmico. Eu estudei numa pós-graduação que me arrependo de ter abandonado ela. Era uma pós-graduação em profetismo. Nossa, foi em 2015 que eu comecei a fazer. Me arrependo de não ter continuado. E eu estudei o livro de Enoque. Gente, o livro de Enoque ele é fascinante porque tem muitas figuras, símbolos, tem umas coisas assim super esotéricas, tal. E quando a gente lê isso, a gente fica todo assim, encantado com aquilo. Mas é um livro
que quando você pega os 66 livros que nós acreditamos que são inspirados, né, o cânon sagrado, e coloca ele é estranho, não bate a mensagem.